Bom dia. Câmara de Dirigentes Lojistas já registra queda na venda para o Dia das Crianças. Hoje é dia de ficar por dentro das dicas do quadro de concursos e empregos. No estúdio, vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores temporários. E mais, a abertura da festa da Jussara registra queda no número de visitantes. Hoje é 12 de outubro, dia de Nossa Aparecida e Dia das Crianças. E o Bom Dia Maranhão já está no ar. E muitos pais deixaram as compras do Dia das Crianças para a última hora, mas a expectativa é de queda nas vendas em relação ao ano passado. É o que mostra uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís. O movimento no centro na véspera de feriado nem de longe lembra anos anteriores. Nas lojas, muitas opções de brinquedos com anúncios de promoções, mas compradores que é bom, nada. Além dos comerciantes, ambulantes também contabilizam prejuízos. O Mauro, por exemplo, já está até preocupado com o que vai fazer com a mercadoria que investiu. Eu não tirei nem o dinheiro que eu investi. E aí quer dizer, está tendo prejuízo? Prejuízo, com certeza. O dinheiro aí está na mão do ladrão. Em tempos de crise, alguns costumes tiveram que ser deixados de lado. Trazer a criança para escolher o presente, nem pensar, não é mesmo, Marcelo? Criança vai dar prejuízo. A Francilene não aprendeu muito essa lição. Trouxe os filhos para as compras e não deu outra. A conta ultrapassou o valor que havia planejado. Quem deixa de pensar mais na gente para pensar nos filhos, né? Agradar os filhos da gente. Problemas à parte, a data é especial. Todo esforço é válido para arrancar um sorriso do rostinho dos pequenos. Esse ano a Andréa vai fazer a festa. Comprou presentes para os filhos e até para os afilhados. Boneca, bola, cachorrinho, carrinho, tudo. E além do Dia das Crianças, o Natal deste ano deverá ser pior que o do ano passado para o comércio, de acordo com estimativas de especialistas do setor. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por exemplo, prevê que as vendas nesse período caiam 4,1%. Segundo a CNC, será a primeira queda desde o início da série histórica sobre vendas de comércio em 2014. E o presidente da Câmara de Vereadores de São João dos Patos, João Evangelista Carvalho de Souza, morreu de infarto fulminante durante uma partida de futebol. Ele se sentiu mal, teria caído no chão e logo foi encaminhado à UPA da cidade, onde teve mais uma parada cardíaca. João Evangelista chegou a ser reanimado, mas não resistiu e morreu na noite de sábado. O parlamentar estava cumprindo o terceiro mandato como vereador e o primeiro como presidente da Câmara de Vereadores. João Evangelista era hipertenso e diabético, ex-fumante e havia perdido a esposa em um acidente de trânsito em uma estrada vicinal de São João dos Patos há cerca de 6 meses. O irmão do parlamentar faleceu há pouco mais de um mês, também vítima de morte súbita. O vereador deixa 4 filhos. E a seguir tem as oportunidades de concursos e empregos. E mais, hoje é dia de ficar por dentro do quadro. Agora são 7h34. O Bom Dia Maranhão volta já. De volta com o Bom Dia Maranhão. Vamos falar agora de concursos e empregos. Olha, foi divulgado o edital do processo seletivo da Prefeitura de Sucupira do Norte, no interior do Maranhão, que oferece 10 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde, agentes de combates a endemias, com remuneração de R$ 1.014 por jornada semanal de 40 horas. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 16 de outubro de 2015 no coreto da Praça da República, no centro da cidade de Sucupira do Norte, de 8 ao meio-dia e de 1 da tarde às 3 da tarde. E olha, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA, anuncia também a abertura de processo seletivo que vai contratar novos professores. Os selecionados devem atuar nos cursos do Pronatec, com cargas horárias de 10 a 85 horas. O salário é R$ 50 hora aula. As oportunidades são para os campi de Pedreiras, Bernardo do Mearim e Peritoró. E as inscrições seguem até hoje. E
E ainda no interior do estado, a Prefeitura de Matões abriu o processo seletivo para 40 vagas nos cargos de agente de trânsito. O salário é de R$ 800, mais gratificação por jornada semanal de 44 horas. Das vagas ofertadas, 30 são destinadas a cadastro de reserva e uma para portador de necessidades especiais. As inscrições podem ser efetuadas até hoje pelo site www.institutolegatos.com.br, pagando uma taxa de R$ 65. E olha, as vagas para trabalhos temporários de final de ano ainda não foram abertas e os candidatos começam a ficar preocupados. De acordo com pesquisa, a crise prejudicou o setor e o comércio deve contratar menos por causa da expectativa de redução nas vendas. O Natal aumenta o movimento nas lojas e, como de costume, os empresários reforçam a mão de obra. Mas as contratações temporárias que já deveriam ter começado andam meio paradas. Um levantamento feito pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que 88% dos empresários ainda não contrataram e nem pretendem contratar funcionários para reforçar o quadro das empresas. Apenas 7% ainda não contrataram, mas pretendem contratar até o final do ano. A mesma pesquisa mostra que serão abertas apenas 24.427 vagas temporárias no final deste ano. E o motivo é a situação econômica do país. Com menos vagas, quem espera por essa chance vai ter mais dificuldades. Esse especialista em gestão de pessoas dá dicas valiosas para quem quer terminar 2015 com um emprego, ainda que seja temporário. A dica é dedicação nessa oportunidade mínima que o candidato está tendo e capacitação, porque na verdade ele vai ser sim aproveitado, ele pode ser aproveitado. A gente tem uma média de cada 20, 30% dos candidatos que estão temporários, eles ficam na empresa. A Vanessa conseguiu se tornar uma funcionária efetiva. Para ela, a chance foi bem aproveitada. É uma boa oportunidade, que você entra como experiente e você tem a oportunidade de mostrar o teu trabalho e de dar o teu melhor, e isso te dá uma oportunidade de tu crescer muito dentro de uma empresa. E olha só, pedreiros contratados pela empresa Costa Construção, que presta serviços para a Prefeitura de São Luís, na região do Jardim São Cristóvão 1, fizeram uma manifestação contra as péssimas condições de trabalho e salários atrasados. Eles trabalham na reconstrução de calçadas e meio-fio da região. O acerto para pagamento seria de 15 em 15 dias, mas até hoje os trabalhadores não viram a cor do dinheiro. Está em outro mês e nada. A gente vai atrás deles, eles não dão satisfação nenhuma. Fica jogando, são 3 chefes, aí fica jogando para um, para outro, para B, para C, e nada resolve nosso problema. Há cerca de 2 meses sem receber salário, os pedreiros estariam tendo que contar com a ajuda de vizinhos que estariam fornecendo até alimentação. Eu dei R$300, R$100 para cada um, lá na minha casa ali. Eu já ajudei com merenda para eles, a situação deles é crítica. Eles passam aí o dia todinho, que diz que trabalha por diária, e não vê material, não vê nada. Esses pobres ficam nesse sol quente aí, deitando em beira de calçada, esperando. Os trabalhadores denunciam também as condições de trabalho. A obra não tem sinalização e eles trabalham sem EPIs. Não tem fardamento, não tem nada. Isso aqui é de outra empresa, não dão nada. Nem sinalização aqui para sinalizar a rua que nós estamos trabalhando, eles não dão. O carro passa aqui tirando fim da gente. Massa a gente bate é manual. Olha onde que está a areia. Lá embaixo, ó. Lá embaixo está a areia. Brita está lá em cima. A gente tem que pegar o carro de mão para ir buscar. Olha, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Luís, mas até agora a Prefeitura não se manifestou. E sobre os direitos dos trabalhadores temporários, eu converso agora com o advogado, mestre em Direito Tributário, Antônio Gaspar. Bom dia, seja bem-vindo a Bom Dia Maranhão. Bom dia. E aí a gente mostrou 2 exemplos, né, de algumas situações com relação a trabalhadores temporários. O que eles têm direito? Muitos acham que, pelo fato de ser um trabalhador temporário, ou seja, que fica um determinado período na empresa, ele pode não ter alguns direitos, como os trabalhadores já fixos na empresa. Não é bem assim, não. Eles também têm direitos a cumprir, não é isso? Sim. Direitos e deveres. Muitos direitos e deveres. Bom dia a todos, bom dia. O trabalho temporário, ele pode ser contratado de diversas formas, né? Entretanto, mesmo assim, existem direitos que os trabalhadores eles têm, fazem jus, assim como outros trabalhadores
não temporários. Por exemplo, obrigatoriamente eles precisam ter sua carteira de trabalho devidamente assinada pelo empregador, eles têm direito a INSS, têm direito a FGTS, férias proporcionais. Então, todos aqueles direitos trabalhistas que os trabalhadores não temporários fazem jus, os trabalhadores temporários também fazem jus. A única diferença aí seria em relação ao aviso prévio. Em relação ao aviso prévio, o trabalhador temporário ele não faria jus ao aviso prévio, até porque o próprio trabalho ele já tem um tempo determinado, de modo que o aviso prévio ele não seria devido nesse caso. O que a gente percebe é que parte dos empresários acabam fazendo um acordo boca a boca. Talvez o empregado não saiba de todos esses seus direitos, né, e acabam aceitando. Isso não é correto. Né? Eles, como você já enfatizou, o trabalhador temporário ele tem que ter, logo no primeiro momento, o registro da carteira assinada. Sim, a anotação na carteira é extremamente importante, até porque garante vários direitos ao trabalhador e também ao empregador, torna as relações mais adequadas, mais corretas, formaliza esse vínculo e mesmo sendo um trabalho de cunho temporário, ou seja, com uma vigência pré-determinada, a anotação na carteira também se faz necessária, até mesmo porque existem vários direitos trabalhistas que daí decorrem, como por exemplo o pagamento de INSS, que é extremamente importante na hora de o trabalhador se aposentar. Então, nós temos vários direitos trabalhistas. O próprio seguro-desemprego também, né, depois que ele termina esse prazo de emprego temporário, ele tem direito, já que a carteira dele foi assinada. Em relação ao seguro-desemprego, a coisa ela não seria bem assim, levando-se em consideração que o trabalho ele é por tempo determinado. Isso é interessante. Extremamente, até mesmo em relação àquelas pessoas que vêm recebendo o seguro-desemprego e se eventualmente elas vierem a ser contratadas por tempo determinado, é possível a suspensão desse benefício com retomada posterior ao final do contrato de trabalho. E aí a gente tocou nesse ponto do seguro-desemprego. Depois de quanto tempo na empresa esse trabalhador ele já pode ter direito? E eu vou mais além desse seguro-desemprego que a gente tocou, a gente mostrou uma reportagem lá em Imperatriz, onde fala da redução de vagas temporárias. Tem como falar para a gente por que essas vagas, principalmente no final do ano, onde a expectativa é muito grande para que essas pessoas sejam contratadas, essa diminuição é principalmente por conta dessa crise que a gente vive em todo o país? Certamente. No que se refere à crise, isso acabou ensejando a diminuição na atividade de diversas empresas. Até mesmo aqui na nossa cidade, a gente já viu grandes empresas diminuindo a sua área de atuação. Por isso, nós temos aí uma redução no mercado de consumo, fazendo com que as vendas acabem por diminuir, até mesmo durante um período que é o período de final do ano, que é extremamente rentável ao comércio especialmente. Some-se a isso o fato de o crédito está sendo um pouco mais dificultado para as empresas. Então, a gente tem um cenário de alta de juros, a gente tem um cenário de aumento tributário em relação à concessão de crédito. Além disso, a diminuição no consumo faz com que as empresas tenham uma atividade econômica diminuída, inclusive nesse período, e fazendo com que não seja necessária a contratação de trabalhadores temporários. Em muitos casos a gente já viu que em grandes capitais houve uma diminuição de cerca de 40% na contratação desses trabalhadores, em virtude desse cenário que não é muito positivo para a economia. Então diminui o consumo. Diminui o consumo, diminui as vendas. Se diminuem as vendas, diminui a necessidade de contratação. Né? Então a operação ela se dá dessa forma. E isso certamente é algo que não é tão benéfico assim para a economia. E aí a gente tocou em seguro-desemprego, a gente também fala de FGTS, 13º salário. Os trabalhadores temporários também têm direito a esses benefícios, tudo de maneira proporcional, é claro. Sim, claro, 13º salário. Também tem direito a férias proporcionais, 1/3 de férias, a FGTS. Então, todos esses direitos eles são garantidos, menos a multa de 40% do FGTS, que nesse caso não seria devida.
e também o saque do FGTS, que só vai ser possível caso a demissão se dê por parte do empregador, né? Nunca o rompimento do contrato de trabalho por parte do empregado. O contrato temporário, ele tem alguma vigência, sim? Ele pode, de repente, vencer? O trabalhador temporário, ele pode ficar, por exemplo, 2 anos como trabalhador temporário, 5 anos? Tem um prazo para ele, de repente, se tornar um trabalhador efetivo nessa empresa? Existem, como eu falei no início da nossa entrevista, existem várias formas de contratação temporária. Sim. A mais comum delas, claro que a gente não teria condições de falar de todas, mas a mais comum delas se refere ao contrato de experiência, né? Até porque é uma forma simples de contratação e extremamente corriqueira em todo o mercado. Nesse contrato de experiência, o trabalhador ele teria um prazo de 90 dias para a avaliação do seu trabalho, até, enfim, o próprio nome diz, contrato por experiência. Mas esses 90 dias, ele já assinaria a carteira, não? No início da relação de trabalho já há a anotação na carteira. Agora, se forem superados esses 90 dias, aí o contrato de trabalho ele já se torna automaticamente um contrato permanente, deixando de ter a característica de contrato temporário. Então, até 90 dias, ultrapassados os 90 dias, contrato permanente. Basta que o trabalhador ele continue trabalhando na empresa, continue exercendo suas atividades, para que o contrato ele tenha a sua vigência estendida, né? Olha, então o que a gente tem percebido é que tem muita coisa errada. Tem muita coisa sendo feita de maneira equivocada, de maneira errada. Esses trabalhadores que de repente se sentirem lesados, o que eles devem fazer? Qual a sugestão que você daria para esses trabalhadores? Eles devem procurar logo o Ministério do Trabalho? Qual é o melhor caminho aí, caso se sintam lesados? Inicialmente, eu creio que a melhor forma de resolver esse tipo de situação seria estabelecer determinados parâmetros logo no início da vigência do contrato de trabalho. Então, o trabalhador que já sabe os seus direitos, ele deve tentar se submeter a um trabalho cuja anotação na carteira esteja devidamente feita, né, realizada. Entretanto, se houver algum tipo de lesão, claro que o trabalhador ele pode procurar tanto o Ministério do Trabalho como também a Justiça do Trabalho. Existem mecanismos muito eficazes para poder sanar qualquer tipo de problema nesse vínculo. Ok, eu conversei com o Antônio Gaspar, que é mestre em Direito Tributário. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. E a seguir, comunidades antecipam a doação de brinquedos pelo Dia das Crianças. Agora são 7h51. Eu volto já. E com a proximidade do Enem, o final de semana prolongado foi de aula para muitos alunos. Nada de descanso, viu? Um mega aulão reuniu mais de 100 alunos para reforçar as disciplinas. O vestibular se aproxima e não há tempo para relaxar. Rotina forte de estudo, mas os candidatos sabem da importância de manter a tranquilidade. Meu ritmo ele já foi mais acelerado, agora eu estou tentando manter mais a calma, a tranquilidade, acompanhar mais as aulas e dormir tranquilo, entendeu? Manter a tranquilidade mesmo, é isso. Rodrigo vai tentar vestibular pela segunda vez. Está otimista. Ano passado bati na trave, mas esse ano, se Deus quiser, vai dar certo. As provas se aproximam e cursinhos aproveitam para realizar os aulões, que são mega revisões abrangendo todas as matérias. Além de rever o conteúdo, os candidatos ficam atentos às dicas importantes dos professores. As aulas elas são diferenciadas, né? O professor ele vai tranquilizar o aluno, né? Brincando, né? Fazendo com que o aluno venha ficar um pouco mais confortável, não ficar bastante tenso. A preparação serve tanto para o Enem, que será realizado nesse mês de outubro, quanto para o vestibular da UEMA, que acontece no próximo mês, em novembro. O que a UEMA está se propondo a fazer esse ano é isso, é uma prova semelhante ao Enem, contextualizada da mesma forma que o Enem. Então, não precisa mais o discurso do professor ser específico para o Enem e depois específico para a UEMA. O mesmo discurso contextualizado pode ser esse ano utilizado para as duas provas tranquilamente.
Os alunos abdicam das diversões agora para colher bons frutos lá na frente, vale muito a pena. E só lembrando que as provas do Enem acontecem nos dias 24 e 25 de outubro. E economia, a Bovespa fechou em alta de 0,47% aos 49.338 pontos. No mercado de câmbio, o dólar fechou em baixa de 0,9%, cotado a R$ 3,75. O peso argentino se manteve estável e vale hoje 39 centavos. Já o euro teve alta de 0,12% e custa nesta manhã R$ 4,28. E começou neste final de semana a 46ª edição da tradicional Festa da Jussara, que acontece sempre no mês de outubro, no Maracanã, na zona rural de São Luís. Mas com a falta de incentivo e pouca divulgação, o primeiro final de semana da festa amargou uma tímida visitação. O primeiro domingo foi decepcionante. O parque esteve o dia todo praticamente vazio. Os visitantes que sempre marcaram presença no intuito de degustar aquela jussara saborosa desapareceram. Vendedores já andam tensos com a situação. Movimento fraco é sinônimo de prejuízos. Se ficar assim até o final da festa, é prejuízo total. Total. Jussara está cara, tudo material está caro. Os pouquíssimos visitantes que ainda vieram na Festa da Jussara este domingo se depararam com a grande maioria das barracas desse jeito, completamente fechadas. Sinal de que nelas não haverá venda da Jussara esse ano. São comerciantes que até lucravam no passado, mas que agora andam desacreditados com a festa. Até Dona Cotinha, que por muitos anos foi presidente do parque, desistiu de investir na festa. Em 2015, a barraca dela também não vai funcionar. Eu gosto sempre do movimento grande. E aí eu vi que estava meio fraco, eu digo, não vou botar barraca não, porque esse negócio eu gosto do povo, movimento de povo. E se a procura por parte dos consumidores anda longe de aquecer, naturalmente a máquina que serve para processar a jussara está sem utilidade. Mas também ainda é possível encontrar gente que é fã e não perde a oportunidade de conferir as delícias que a festa oferece. Dou valor. Vim da minha casa para cá. Uma tristeza, viu, esse descaso com a festa da Jussara. Importante seria manter essa tradição. E olha, a gente fala agora de previsão do tempo. O dia amanheceu com o tempo firme, mas instabilidades se formam ao longo do dia. Em praticamente todo o estado, a previsão é de sol forte, calor e tempo seco. Confira agora como ficam as temperaturas. Em Itapé-Curumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 34 graus. Em Colinas, a máxima é de 38. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima chega aos 40 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 39. Em São Luís, mínima de 25 e máxima de 33 graus. E na zona rural de São Luís, uma ação arrecadou milhares de brinquedos e cestas básicas para a população carente do bairro. Uma fila enorme, crianças de todas as idades, com a expectativa do seu dia ser bem mais feliz. Cada uma quer um tipo de presente. Carro, uma bola. Eu quero ganhar um carro, uma dama, uma bola. Um dia bastante especial. A solidariedade é o motor para conduzir esses voluntários. Mais de 400 cestas básicas, corte de cabelo e cuidados com a saúde foram realizados pelo grupo Jeep Club. As ações são feitas sempre em regiões carentes, como é o caso da comunidade. Uma fila enorme, crianças de todas as idades, com a expectativa do seu dia ser bem mais feliz. Cada uma quer um tipo de presente. Carro, uma bola. Eu quero ganhar um carro, uma dama, uma bola. Um dia bastante especial. A solidariedade é o motor para conduzir esses voluntários. Mais de 400 cestas básicas, corte de cabelo e cuidados com a saúde foram realizados pelo grupo Jeep Club. As ações são feitas sempre em regiões carentes, como é o caso da comunidade do Coqueiro, na BR-135. Nós já temos aqui contabilizadas 2.300 crianças.
São 700 famílias dessa comunidade que estão sendo beneficiadas nessa ação social. Escovar os dentes nem sempre é uma tarefa fácil para uma criancinha. E essa dentista resolveu dar uma ajudinha para a pequena Clara. Já aprendeu a escovar os dentes, agora vai fazer e não vai mais ter cárie. Consultas também puderam ser feitas durante a ação. E o melhor, a medicação foi toda gratuita. É gratificante porque pra gente que tem filhos, ter um atendimento médico assim, sem precisar a gente procurar um posto de saúde é muito bom. Ainda mais recebendo uma de medicamento, sem... E olha, no bairro de São Francisco, uma ação social também foi realizada com crianças da comunidade. Bom dia, Eliene. Desde o final de semana, inúmeras festas em homenagem ao Dia das Crianças vêm acontecendo em diversos pontos da cidade. Aqui no bairro do São Francisco acontece a tradicional festa do Dia das Crianças, né? Um evento muito animado. Aqui atrás, como vocês podem observar, inclusive está acontecendo um jogo de vôlei e assim foi ao longo do dia. Inúmeras competições esportivas ocorreram aqui no bairro, não é isso, Wilker? É isso aí, hoje já aconteceu o jogo do travinho, queimado, o vôlei e o handebol. Agora eu te pergunto, também inúmeras atrações estão acontecendo, né, ao longo do dia, inúmeras apresentações de artistas que fazem a alegria dessa garotada, né? Já teve atrações aqui do Patati Patatá, o Peppa, o Diógenes, o Palhaço Micharia, que está fazendo toda essa alegria para a criança. Agora, além de toda essa animação, hoje também a data é marcada por doações, né? Vocês também estão realizando várias doações, né, Wilker? Já recebemos as doações de brinquedos, do lanche, né? E de outros materiais que contribuem com a festa das crianças. Obrigado, Wilker, que é idealizador desse projeto aqui no bairro do São Francisco. Como você pode ver, Eliene, muita alegria, muita animação para essa garotada aqui no bairro do São Francisco que ocorreu ao longo de todo domingo. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Ciro. Até amanhã.